Olá, boa noite a todos os amigos e amigas do Geringonça. Estamos de volta mais uma vez essa segunda-feira aqui, fria, mas o nosso coração está quente, né? Nós vamos começar aqui uma conversa hoje. Vocês sabem que o Geringonça é produzido pelo CCDRL, o Comitê de Coletivos pela Democracia, Lula e Luta, que congrega aí 30 coletivos da cidade de São Paulo, da Grande São Paulo, coletivos militantes, e que o Geringonça vem, ao longo deste ano, hoje estamos já fazendo o nosso 12º programa de 2022, e tratando sempre de temas e assuntos que estão na ordem do dia, assuntos que vão ser temas da próxima campanha eleitoral, assuntos que estão ligados ao desenvolvimento de políticas públicas. E hoje, como não podia deixar de ser, nós vamos tratar de um assunto também muito importante, um assunto que espero que todos participem de forma bastante ativa, que é o tema idosos e direitos humanos. Na noite de hoje, nós temos duas convidadas que vão discorrer sobre esse assunto, e já vou apresentar aqui, vai ser a Isabel Pérez. A Isabel Pérez, ela é defensora de direitos humanos, ela é fundadora do Movimento Nacional de Direitos Humanos, Ação dos Cristãos para a Abolição da Tortura, Comitê de Direitos Humanos Teodoro e Dirley contra a Violência, e ela hoje está aqui conosco, né, para fazer uma conversa sobre a trajetória dela nessa área, falar um pouco da sua experiência, do seu conhecimento sobre o assunto. E vamos trazer também aqui já junto de nós a nossa querida Maria Emiliana Hermann. Maria Emiliana, bem-vinda. A Maria Emiliana é doutoranda em Direitos Humanos pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Ela é advogada, mediadora de conflitos e professora convidada do eixo de Humanidades da Faculdade Israelita de Ciências da Saúde, Albert Einstein. Ela também é assistente de defensoria na Assessoria Parlamentar da Defensoria Pública Geral do Estado de São Paulo. Então, sejam muito bem-vindas, Isabel, Emiliana. Eu fiz a primeira apresentação para colocar vocês aqui na tela, mas eu gostaria que a gente começasse um pouco aqui a nossa conversa nesta noite, com vocês se apresentando um pouco mais para que o público conheça, os nossos amigos aqui conheçam melhor a atuação e a trajetória de cada uma de vocês. Então, vamos começar pela Isabel. Isabel, seja muito bem-vinda, muito agradecido de estar aqui conosco nesta noite. E eu gostaria muito de saber um pouco dessa sua trajetória em relação ao tema que nós vamos discutir aqui hoje, que é direitos humanos. Seja bem-vinda, Isabel. Muito obrigado. Boa noite a todas e a todos, e paz e bem a todas e a todas também, né? Eu acho que essa saudação aí, ela tem que se tornar uma saudação de paz e bem que a gente deve utilizar quase que diariamente, que a gente está precisando muito dessa paz e desse bem, né? Bom, eu, dentro dos meus quase 85 anos, a gente tem toda uma trajetória na luta de direitos humanos. Comecei muito cedo, porque venho de uma família de migração espanhola, onde vocês sabem como são os espanhóis. Eles discutem, eles falam alto, eles brigam, e as crianças fazem parte. Então, a minha formação e informação sobre o que é justiça e o que é injustiça veio muito cedo, veio através da família, de escutar todas aquelas discussões, de escutar todas aquelas conversas todas, né? Então, no decorrer
os anos, foi passando, fui trabalhar muito cedo, família muito pobre, né? Comecei a trabalhar muito cedo, participei de pouquíssimas coisas, porque era uma criança, uma menina muito mirradinha, muito magrinha, então o pessoal me deixava um pouco de lado por causa de dó, né? Mas com bastante saúde, é que nasci pequenininha. E assim foi a minha trajetória, participei de alguns movimentos ligados à Igreja Católica e, não satisfeita, passei a ingressar na Ação Católica Operária, que é a ACO, da onde vem toda a minha formação, e na qual eu agradeço, né? Hoje é Movimento de Trabalhadores Cristãos, até chegar numa luta aí após ditadura e tudo isso que aconteceu com todos vocês, né? Estudei com muita dificuldade, sempre trabalhando durante o dia e à noite procurando me aperfeiçoar, me capacitar, e assim foi minha vida. Eu acho que no decorrer da nossa conversa, a gente pode ir acrescentando outras coisas, né, dentro dessa área de direitos humanos. Eu não sei se a gente vai ficar limitado somente na área dos idosos, né, que eu acho que é o importante dessa fala nossa, dessa conversa nossa hoje. Então, como que estão os direitos humanos, né, naquela época e agora, talvez, né? Então, eu acho que, como apresentação, eu fico por aqui e deixo a minha colega, minha companheira, Emiliana, falar, para não ocupar muito tempo, né? Tá bem, Isabel. Então, agora então vamos ouvir a Emiliana. Emiliana, seja bem-vinda ao Geringonça mais uma vez. Está com a palavra. Obrigada, Fernando. Obrigada, Isabel. Um prazer conhecê-la, ainda que virtualmente. Agradeço o convite para esse bate-papo e saúdo a todos aí que estão presentes também. De apresentação, o Fernando falou basicamente o que eu venho fazendo, né? Só acrescentar aqui esse trabalho, talvez essa pesquisa, que eu vou falar um pouquinho dela, que resultou nesse livro, foi fruto de um tempo aí de estudo, mais ou menos uns 3 anos, do programa de mestrado da Faculdade de Direito do Largo São Francisco, em que eu me debrucei a respeito de uma convenção, né, um tratado de direitos humanos do eixo interamericano, então da OEA, não da ONU, e trouxe talvez aí um pouco de contribuição desse texto que foi elaborado no período entre 2011 e 2015, né, na OEA, e tentei trazer as contribuições que esse documento vai refletir no nosso sistema brasileiro aí de proteção dessa categoria da população, né? Eu não sou uma estudiosa do envelhecimento em si, apesar de ter, obviamente, aprendido bastante com relação a esse campo de estudo, que, aliás, de fato, é um campo novo, né? Eu havia discutido isso com o Lúcio antes. Eu não diria que há poucas pesquisas nesse campo, eu digo que ainda há muitas dúvidas, né, e muita restrição, talvez, a se falar desse processo todo de envelhecimento, que, na verdade, né, o Lúcio brincava, né, se eu não quero falar porque diz respeito a mim, não diz respeito a todos, né, envelhecimento é iniciado a partir do momento em que a gente respira, né, nós estamos sujeitos a morrer no dia em que nascemos, então o envelhecimento é um processo. E ele deságua, obviamente, na última etapa da vida, como a gente costuma dizer, que é a velhice. Aí sim, a gente tem nuances que eu acho que essa convenção abrange de forma inovadora. Então, eu espero poder trazer também um pouco dessa contribuição e também do papel do Brasil, né, na realização, na discussão e na aprovação desse texto tão importante. E aí acho que a gente já pode entrar, né, no tema, deixo para o Fernando conduzir aí as perguntas. Sim. Então, Isabel, você já deu aqui uma ideia de que direitos humanos é uma coisa universal e, de algum modo, a gente tratar de relações entre
pessoas idosas e direitos humanos, nós já estamos falando de uma especificidade da vida humana, né, que exige com que nós tenhamos uma preocupação em criar, inclusive, códigos específicos para esse setor da população. A relação da sociedade com as pessoas idosas é uma relação problemática. Como você avalia esse assunto, né, colocar um pouco para nós, essa relação entre direitos humanos e pessoas idosas? Como eu avalio a situação dos direitos humanos e picotou e a necessidade de nós fazermos uma linha especial para as pessoas idosas, né? Uma reflexão especial sobre essa condição. Como eu avalio os direitos humanos com relação às pessoas idosas? Isto. A gente tem que repensar um pouquinho, tem que voltar um pouquinho na história. Não muito, mas eu vou voltar. Na época de, mais ou menos, em 80, pouco se falava quase que de direitos humanos. Se falava, mas era o mais restrito ao meio. Depois foi mais ou menos nessa época, eu não me fixo muito em data, foi mais ou menos nessa época que começaram a nascer o Estatuto do Idoso, começou a nascer os grupos de idosos, começou a nascer nos sindicatos a Associação de Idosos. Então, já começamos a discutir um pouco a questão do idoso. E a questão do idoso, naquela época, ela ficava só limitada à família. O idoso ele tinha uma vida muito mais tranquila dentro da sua casa. Isso voltando a uns anos atrás. Como eu vejo agora. Então, os direitos humanos não se discutiu se eles eram respeitados ou não, embora nunca foram, os direitos humanos dos idosos nunca foram vistos com bons olhos e nunca foram tratados, como deveria ser tratado. Então, a gente agora percebe que nós estamos num processo muito grande de envelhecimento no Brasil, né? E a gente sabe que envelhecer no Brasil é perigoso. Por que eu acho que é perigoso envelhecer no Brasil? Porque pela ausência realmente de direitos humanos, porque faltam políticas públicas que garantam os direitos civis, políticos e sociais do idoso. Uma política de proteção, ela não é nada aplicado. E aqui eu gosto muito de trabalhar com exemplos, porque eu vivo na periferia. Eu trabalho na periferia, eu tenho um grupo de fé e política no Heliópolis. Então, eu vejo aqui o seguinte, as calçadas, é uma coisa pequenininha que eu vou falar aqui, hein, em relação a direitos humanos, mas vou falar. As calçadas, quanta queda de idoso nós temos, que nos leva à questão da saúde. Como são tratados esses idosos que caem? Quem que vai ser o responsável para olhar tudo isso? Calçadas esburacadas, com raízes de árvores se espalhando pela calçada e um monte de outras coisas que acontecem. Então, é uma coisa pequena, mas que a gente vê que não há quem observe tudo isso, né? Conselho do Idoso, o que é que está fazendo nesse sentido? Então, essas políticas de proteção, eu não vejo que elas avançam. Eu vejo que muitas mortes de idosos, pior quando ele vai precisar da saúde depois dessa queda. A minha mãe foi uma que faleceu devido a uma queda. E não só como a minha mãe, são muita gente, muitos adultos. Então, eu não sei se eu respondi um pouquinho a sua palavra no momento, né? Que está aí. Sim. Agora, os postos de saúde, eles estão preparados para receber os nossos idosos? Nós temos geriatras nesses postos? Como é que está sendo o acompanhamento? Como é que eles estão encaminhando esses idosos que a eles recorrem? Estão dificultando
ou estão facilitando a vida desses idosos? A gente tem acompanhado que é muito complicado, a burocracia vence em todos os sentidos, né? Então, eu sinto que de uns anos para cá, a perda da qualidade de vida dos idosos ela é muito grande. Ela vem se espalhando, né? Existe um abandono, do meu ponto de vista e pelo que eu vejo, existe um abandono das políticas públicas e do serviço de saúde. E o motivo, eu acho que todo mundo sabe qual é o motivo. Vem do governo federal, principalmente no corte de investimentos, né? Aonde se manda dinheiro público para o Centrão, aonde se manda dinheiro público para amigos comprar tratores, aonde dinheiro do SUS também é desviado para os seus aliados no Congresso. Assim é tratado o dinheiro público, assim é tratado a saúde e assim são tratados aquilo que deveria voltar para o idoso e não volta. Bom, aí eu acho que a possibilidade de uma boa aposentadoria acabaram com ela. Eu não vejo mais isso, a necessidade do meu filho se aposentar agora, eu estou vendo com ele mesmo, não preciso nem olhar os outros aí fora, a dificuldade que ele tem agora. A redução das pensões. Uma mulher morre seu marido, vai recorrer a essa pensão, quanto que é a menos do que ela deveria receber. Então, ela vive com aquele mínimo dos mínimos. Tudo caiu, tudo se reduziu. E concluindo, nessa parte, nós voltamos ao mapa da fome. Sim. O mapa da fome, onde se inclui também o adulto, o idoso. E vocês sabem melhor do que eu o que significa um adulto desnutrido para a nossa questão aqui da saúde pública nesse país. Então, é bastante problemático, né? E eu tenho aqui também uma observação, isso é coisa minha, né? Que as pessoas ricas, eu não quero generalizar, eu não generalizo, mas que os ricos e a classe média, eles não permitem, eles dificultam que os idosos tenham um tratamento adequado. Um exemplo disso aconteceu recentemente. É a Prevent Senior. Quantas mortes, quantas famílias destruídas. Será que foi a aplicação da política de extermínio? Eu, Isabel, não tenho dúvida que se começa com uma política de extermínio. Então, eu acho que nós precisamos realmente de um pacto social que defenda o SUS. Nós precisamos trabalhar para que o SUS ele trabalhe na prevenção da doença, não depois que a doença venha atacar o idoso. Acho que a gente sabe muito bem como acaba tudo isso, né? As mortes são muitas. São questionamentos que eu me faço no meu dia a dia, no meu trabalho, né? São questionamentos que eu faço quando eu vejo como se gasta dinheiro. Não sou contra, sou a favor, eu acho ótimo os agentes de saúde. Agora, como que se dá essa visitação? O agente chega na minha casa, pergunta, Dona Isabel, está tudo bem com a senhora? Eu digo, está tudo bem, mas olha o meu companheiro como é que está. Ele está à beira da morte, pelo que eu estou vendo. Ele precisa de uma internação, ele precisa de cuidados especiais e não tem meios. Como que a gente faz? Ah, tudo bem, eu vou relatar o que a senhora está falando e vou levar para onde é de direito. Daqui 15, 20 dias, essa moça volta com toda gentileza. Como é que está, Dona Isabel? Não está nada bem, meu companheiro já partiu, não está mais nesse mundo.
Isso acontece em várias famílias, em muitas famílias. Quem está na periferia sabe, sente e vê no cotidiano o que acontece. Então, eu fico também com muita pena dos familiares que cuidam dos seus idosos. Eles estão sofrendo, esses familiares. Eles estão se sentindo isolados. Eu acho que de tudo isso a gente pode ver propostas. Eu não sei se vale mais a pena fazer propostas ou só ações, porque eu fico indignada de ver o que está acontecendo. Então, eu vejo que os direitos humanos estão cada vez mais distantes do idoso. Sim. Eu não sei se eu estou falando demais, se eu dou uma barata a vocês. Nós vamos voltar, Isabel, nós vamos voltar, inclusive, a essa questão que você colocou sobre as propostas, mas um pouquinho mais para frente. Mas esse seu relato, toda essa sua fala, acho que permite que a Emiliana também coloque um pouco o que foi a sua pesquisa, né, e como ela revela também, talvez, o arcabouço, né, institucional, legal, que existe por trás desse cenário que você acabou de descrever, né? Então, vou passar agora para a Emiliana. Eu só gostaria, a Emiliana, porque eu acredito que ela vai poder contribuir muitíssimo para ajudar nesse sentido. Eu só queria colocar mais dois fatozinhos só, dentro da realidade que a gente vive. Muitos casais, pessoas, senhoras que moram sozinhas. Eu conheço um caso, morava com a sua mãe, velhinha. A mãe morreu. A mãe era que era a dona da casa, junto com os outros irmãos. A partir que a mãe morreu, então teve um problema bastante grande, isto é meu, isto é teu, e foi uma coisa que vocês conhecem perfeitamente que acontece, né? E os filhos, vendo essa senhora sozinha sofrer, levaram para casa. O casal levou a mãe para casa. Para começar, levaram a mãe para casa, desfizeram de tudo que a mãe tinha, porque a mãe ainda fazia suas comprinhas, ia à feira, vivia a sua vidinha. Então, levaram uma mãe de 70 e poucos anos para sua casa. E na sua casa, é lógico, tinha as crianças, não sei quantas crianças, que essa mãe cuidava, que essa mãe levava para a escola. Agora, o casal tinha a sua vida própria, que é normal. Eles saíam, tchau, dona, eu vou embora. Tchau, mãe, eu vou sair. Tudo bem. Mãe, eu vou viajar, vou ficar 15, 20 dias fora. Tchau, a senhora fica aí. Então, essa mãe, ela perdeu a sua cidadania, ela perdeu a sua referência e acabou tendo um problema psíquico. O que muitos idosos, acontece isso com muitos idosos, porque eu chego na casa de um deles, eles estão sentadinhos num canto frente à televisão, com a mãozinha colocada entre os joelhos e a cabeça baixa, pensando no quê? Esperando a morte chegar? Então, aí vai um apelo também para os jovens, que eles têm que ter um outro olhar para o adulto, para o idoso. É necessário esse outro olhar. É fundamental isso daí. Desculpa se eu me alonguei. Não, que é isso, ótimo. Então, Emiliana, aproveitando então a fala da Isabel, como que você consegue colocar essa fala dentro da sua reflexão, da maneira como você tem tratado o tema, nessa perspectiva até do aparato legal, formal, né? Então, eu passo a palavra para você. Eu pego exatamente uma fala da Isabel para explicar um pouquinho por que dessa resistência, né, em se falar de proteção de direitos humanos da pessoa idosa. Se a gente olhar o nosso arcabouço mesmo, o nosso sistema de proteção, a gente vai ver que, de fato, dentre aqueles grupos que a gente considera vulneráveis, e vulneráveis no sentido de fragilidade, ou de ausência de direitos, ou de exercício de direitos, a categoria idosa, no sistema internacional de proteção de direitos humanos, praticamente foi a última a ser contemplada com um documento de proteção.
né? A gente já, provavelmente todos vocês já ouviram falar da Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Existe uma convenção que protege também a criança, protege a mulher especificamente, protege refugiados, protege os afrodescendentes. Foram documentos que ao longo dos anos, das décadas, principalmente do século passado, vinham sendo elaborados para dar uma conotação mais ampla, né, que fizesse com que os estados se reunissem e tivessem essa vontade de se obrigar perante um documento internacional, mas que chegou na parte do idoso, e essa discussão não é de hoje, a discussão em torno de uma convenção, de um tratado de direitos humanos internacional, vem de décadas já. Houve aliás, o movimento inicial para aprovação desse documento não foi feito na OEA, foi feito na ONU, né? A ONU abarca, vamos dizer assim, todos os países que aderiram à ONU, né? E a OEA é um sistema regional nosso aqui da região interamericana, assim como existe um sistema europeu, um asiático, assim vai. E a ONU é aquela que abarca todos, né? A discussão para a elaboração de um documento como esse se iniciou na ONU, mas a resistência, viu, Isabel, se deu principalmente dos países europeus que não queriam assumir mais um compromisso, porque assumir um compromisso de proteção para uma categoria que está, vamos dizer assim, já na sua etapa final, significa despender, não é, recursos aí que eventualmente a sociedade não está preparada ou não quer simplesmente, né? Então, mesmo nos países, e é interessante de observar que a resistência veio justamente daqueles países mais evoluídos, né, os países mais abonados em termos de condições, que têm um estado social mais abrangente, justamente ali houve uma resistência muito forte, que impediu, inclusive, que a ONU tivesse essa boa vontade aí de ir à frente com as discussões. E o que aconteceu? Aqui no nosso sistema interamericano, né, os países da região têm situações muito diferenciadas daquelas dos países europeus, né? E a discussão que se iniciou lá na ONU veio para aqui, e obviamente com suas nuances, sempre tentando entender um pouco mais a situação específica de cada país. E nesse período de mais ou menos uns 5 anos, baseado muito também na Convenção da Pessoa com Deficiência, que traz conceitos que a Convenção do Idoso utiliza bastante, em especial a questão da autonomia, né? Quer dizer, se discutiu muito quando foi elaborado a discussão em torno da Convenção da Pessoa com Deficiência, até que ponto, né, essas pessoas que têm essa qualidade, né, porque a deficiência é uma qualidade da pessoa, é uma característica da pessoa, tem ou não a possibilidade de exercer os seus direitos de forma autônoma. Isso se transpôs um pouco para a discussão da pessoa idosa e expandiu para todas as esferas da vida dessa pessoa, né? Então, na saúde, quer dizer, eu tenho que garantir autonomia de opção de tratamento ou não tratamento para a pessoa idosa, a autonomia de escolher com quem morar, onde morar, se vai morar com familiar ou não, de que forma, se quer ou não continuar a trabalhar, quer dizer, são conceitos que vinham dessa discussão prévia que foi dentro do contexto da pessoa com deficiência e se transpôs para a pessoa idosa. Então, é verdade, sim, a Isabel tem toda a razão de que há uma resistência, há um preconceito ainda com relação à proteção ou à efetivação dos direitos humanos dessa categoria da nossa sociedade, mas isso mudou. Né? Então, a gente tem agora um texto, pela primeira vez, que vincula os estados, né? Quando a gente fala de tratado, a gente está falando de documentos que vinculam os estados, né? Os países que aderem a esse documento. E aí abre-se mais uma via de responsabilização, né? De reclamação, para falar de uma linguagem mais simples, quando o Estado não promove ou não realiza aquelas condições com as quais ele se obrigou. E esse documento, se a gente for ler ele bem devagar, bem cautelosamente, ele é basicamente um texto que elenca não só vários direitos que a gente já conhece, até do próprio Estatuto do Idoso, né, que o nosso Estatuto é lá de 2003, então já tem um certo tempo, mas ele amplia conceitos que a gente talvez não tivesse ainda tão claros, né, para todos nós aqui no Brasil.
e de uma forma extremamente progressista, de uma forma extremamente ampla, que aí talvez a gente possa falar um pouco mais com relação à atuação do Brasil dentro dessa discussão, mas para vocês terem uma ideia, acho que talvez se eu tivesse que apontar aquilo que mais abrange, né, o que mais salta aos olhos nessa convenção é o foco que ela tem, não só a categoria cronologicamente idosa, que seria, vamos dizer, né, pessoas de 60 anos ou mais, mas ele joga a luz a um fenômeno muito pouco discutido, seja no Brasil, seja internacionalmente, que é a discriminação múltipla. Aqui a gente fala de discriminação etária, né? Então eu não posso discriminar a pessoa de 60 anos ou mais. Mas eu tenho que pensar que uma pessoa de 60 anos, e aí a Isabel trouxe isso também, é diferente aquela que mora numa região mais abastada da cidade e aquela que mora na periferia, mas não só. Se eu falo de políticas públicas voltadas para idoso, mulher, negra, é um tipo de política pública. Se eu vou utilizar ou vou pensar em alguma ação, alguma obrigação imposta aos nossos administradores e gestores com relação à população idosa encarcerada, né, ou seja, o idoso preso, é também diferente. Se eu for pensar no idoso com deficiência, também é diferente. O idoso em situação de rua, alguém fala sobre isso também? Quer dizer, quando a gente pensa em situação de rua, a gente pensa sempre em um monte de cracudos, tal, etc. A gente tem que pensar que ali há populações também envelhecidas. Como é que eu atuo de forma a atender as necessidades deste grupo, né? E o nome para isso, que a convenção dá, e que eu acho que é talvez uma das maiores contribuições dela, são as tais das múltiplas discriminações ou múltiplas vulnerabilidades. Não basta mais, e esse é o recado que a convenção dá para os estados, não basta mais eu criar políticas públicas de atendimento à pessoa idosa de forma homogênea, né? E isso, o pessoal que estuda envelhecimento tem muito claro, né? Para nós do direito parece ser um pouco assim, demorou para a gente entender isso, mas quem estuda envelhecimento sabe que o envelhecimento é único. O envelhecimento é único para cada indivíduo, ou seja, ele é diverso, né? Ele não é homogêneo para a sociedade. São diversos tipos de envelhecimento. Então, a gente tem que lidar com a velhice também dessa maneira, né? De maneira diversa. Até porque, numa mesma categoria, e as pessoas falam isso muito corriqueiramente, a gente escuta isso, quando você fala, a partir de 60 anos você é idoso. Mas escuta, como é que eu coloco uma categoria tão grande como essa no mesmo balaio? 60 é a mesma coisa que 80? Nós temos hoje um envelhecimento, né, uma expectativa de vida muito maior do que antes, apesar dela estar caindo, isso também se deve ao nosso governo atual, mas ela pode chegar até 90. Então, uma pessoa de 60 e uma de 90 não pode ter o mesmo tipo de atenção. Né? Então, é primordial que qualquer tipo de atuação do Estado ou dos nossos gestores, sejam eles estaduais, municipais, tenha esse olhar múltiplo, né? Esse olhar diferenciado. Né? A Convenção fala em identidade de gênero na velhice, né? Fala de orientações sexuais diversas, não elenca qual, quer dizer, é aberto, na velhice. Né? Então, quem vivenciou a época lá do boom da AIDS no Brasil, e eu lembro que a minha mãe fazia parte do sistema de saúde, ela foi educadora em saúde pública, todo o trabalho de prevenção que foi feita com relação à AIDS ignorou a população idosa, né? E isso teve um impacto muito sério anos depois, porque se verificou que a população, né, já idosa naquela época não tinha a atenção da saúde com relação à prevenção não só da AIDS, mas de doenças sexualmente transmissíveis, porque nunca se imaginou que a pessoa com mais de 60 anos pudesse ter uma vida sexual ativa, por exemplo. Né? Então, isso são assuntos, Isabel, é verdade que a realidade ainda é muito, muito dura, muito cruel, e você estando, né, atuando nessa área e vendo a coisa como ela é, a vida como ela é, de fato, a realidade ainda nos choca. Mas a gente tem instrumentos hoje, e aí falta um pouquinho aí de vontade política do Brasil para terminar, vamos dizer assim, o processo de internalização dessa convenção. Eu não falei sobre isso, mas a gente pode falar na sequência, de implementar esses documentos como sendo documentos que realmente precisam ser seguidos. Né? Instrumentos a gente tem,
e eu acho que a gente já tinha antes também. Vou dizer para você que antes a gente já tinha instrumentos capazes aí de fazer valer os direitos da pessoa idosa. Viemos agora com um plus a mais que nos obrigaria, se o Brasil completar esse processo de aprovação da convenção. Ele não está ainda válido no nosso país, apesar de já ter sido assinado na época pela presidenta Dilma, mas o Congresso ainda não aprovou esse documento e precisa ser aprovado antes de passar novamente pela presidência da República para uma nova assinatura e aí sim fazer parte do nosso sistema jurídico. Tá? Não sei, Fernando, se a pergunta já entrei em outra parte, mas... Não, você fica à vontade. Eu gostaria, talvez, que você me explicasse um pouquinho para a gente em relação ao tratado e ao o nosso Estatuto do Idoso. Você falou que há demarcações aí que diferenciam bastante os dois documentos, a perspectiva dos dois documentos. Você podia explicar melhor para a gente assim, quais são os avanços do tratado? Como você já apontou algumas coisas, mas deixar um pouco mais detalhado para que a gente entenda um pouco melhor. Tá, eu falo disso, inicio até pela pergunta aqui do Lúcio, que está no chat, né, como é que foi a participação do Brasil na OEA, em qual governo que isso aconteceu, e aí eu entro, acho que dá para explicar um pouco melhor, até porque o momento político da elaboração desse tratado também tem a ver com os nossos avanços e as contribuições que esse documento trouxe para a proteção da pessoa idosa, né? Como eu tinha falado no começo, né, a discussão em torno desse tratado teve início no governo Dilma, ainda em 2011, e finalizou em 2015. Aí a gente já estava num momento um pouco crítico da política brasileira, né? As manifestações aí pelo golpe estavam já começando a ficar bem fortes. Mas quando a gente discute um tratado, o órgão que está incumbido de negociar as cláusulas desse documento é o governo federal, né, através do seu Ministério das Relações Exteriores, no caso era o Itamaraty, eles tinham uma delegação específica para tratar desse assunto, e era sempre enviado lá para o grupo de trabalho da OEA para trazer as suas contribuições. O Brasil, em todas as discussões que foram travadas, em cada cláusula desse documento, sempre se posicionou da forma mais protetora, da forma mais ampla em relação à garantia dos direitos humanos. E isso eu tive acesso pela Lei de Acesso à Informação, são documentos que não estavam disponibilizados assim para pesquisa rápida, foi uma solicitação minha, demorou mais ou menos uns 6 meses para o Itamaraty me fornecer essa documentação. Já estávamos no governo Temer, vale dizer, mas ao ler cada episódio de conflito, talvez, e de discussão, porque a gente tem que entender que cada país traz a sua contribuição, mas sempre olhando para o seu momento político, para a sua situação atual, para as suas próprias leis internas, né? Então, havia um grupo de países do qual a Colômbia, na verdade, liderava, de sempre tentar brecar um pouco mais qualquer situação que ampliasse ou que desse um pouquinho de discussão, ou que fosse um pouco, moralmente, um pouco mais avançada, ou talvez que trouxesse discussões internas a respeito de conceitos, por exemplo, como identidade de gênero. Aliás, a palavra identidade de gênero no texto, como foi aprovado, segundo discussões que eu tive acesso aí no Congresso, é um dos problemas que impede que esse documento seja aprovado, né? Então, nós estamos num governo extremamente conservador, num governo em que a ideia é tirar direitos, é minar direitos, excluir garantias. Então, se estivéssemos hoje discutindo esse documento, o Itamaraty, lá na OEA, provavelmente a gente não teria nada, né, os documentos que eu tivesse acesso seriam diferentes em termos de contribuição do Brasil. Um outro exemplo, família, conceito de família, né? A gente passou por isso, a gente passou pela fase em que família deixou de ser aquele modelo
conservador básico de homem, mulher, filho, etc., para entender família como qualquer relação, né, de afeto, de carinho, de compromisso e de amor, efetivamente, né, que pode envolver situações totalmente diferentes, como a gente nem imagina. Pode ser uma pessoa com um vizinho e isso ser uma família, não é? Então, a ampliação desses conceitos foram todas as vezes defendidos pelo Brasil, né? Há uma frase lá que vem sempre, porque o que acontece? A delegação, né, incumbida discute, leva a posição do Brasil e essa delegação retorna ao governo e recebe informações do governo federal, quer dizer, da presidência, dos seus gestores, né, de como atuar nesse sentido. Então, havia uma conversa, havia um diálogo dentro do governo com vários atores, não era uma pessoa só, colocando o sentido da discussão para que o Brasil pudesse ser protagonista disso. E foi. O Brasil foi, provavelmente, junto com a Argentina, o país que mais atuou em prol dessa ampliação dos direitos humanos, né? Tem um outro artigo na convenção, e também isso explica um pouco a diferença, ou a ampliação, né, do que a gente já tinha no Estatuto do Idoso e agora na convenção, que é o conceito de morte digna. É muito difícil falar sobre isso até hoje, né? Houve países que, durante o momento em que se discutia essa cláusula, queriam tirar essa parte, ou esse conceito, essa abordagem, porque para eles significava pensar em eventualmente autorizar internamente o processo de eutanásia ou alguma coisa do gênero, né? Nós aqui no Brasil não temos uma legislação efetivamente que responda a isso, né? Que fale sobre a dignidade no fim da vida. A gente sempre fala, nós temos que ter uma vida digna, a garantia da vida digna, a vida digna, mas a morte, né, a chegada da morte também faz parte do processo da vida, né? Então, é um tema que foi muito discutido durante os grupos de trabalho lá na OEA, e houve muita resistência de vários países para assinar a própria convenção. Inclusive tem alguns países que não assinaram justamente por conta desse momento, dessa cláusula, e o Brasil, mesmo sem ter, e a gente não tem mesmo, o Estatuto do Idoso não fala sobre isso, a gente tem algumas regulações do Conselho Federal de Medicina que fala sobre diretivas antecipadas da vontade, aquela história de falar como eu quero ser tratado em situação de doença incurável, mas nós não temos uma lei que obriga, né, que diz como isso funciona, quais são as consequências de não atender a um pedido, né, do paciente, enfim, não há uma legislação sobre isso. E a gente estava discutindo na esfera internacional, o Brasil apoiando situações como essa, numa atitude totalmente inovadora, progressista e ampliadora dos direitos humanos, né, que é o que a gente percebe da atuação do governo, na época do governo Dilma, em relação a todos esses conceitos. Eu lembro que quando eu estudei, eu estava lendo todo esse documento, essa documentação, eu juro que me dá vontade de chorar, porque a gente não estava nem ainda nesse governo genocida, a gente estava no governo Temer, mas uma das primeiras medidas, vocês vão lembrar, né, do governo Temer foi o teto de gastos, foi o corte, começou ali, né, a discussão da reforma da Previdência, da reforma trabalhista, quer dizer, houve um desmonte completo. E eu tinha acabado de terminar o trabalho, acabado de ler todo um documento repleto de informação a respeito de como a gente andava para frente, como a gente pensava o Brasil. E aí o mais interessante, né, porque acho que a Isabel falou, será que nós vamos falar só de idoso? Aqui não, a convenção é da pessoa idosa, mas os conceitos são para todos, né? Isso também é um princípio em direitos humanos que os tratados se conversam, os conceitos se conversam, porque esses documentos são muito ricos em princípios, em diretrizes, em nortes de atuação, né? Então, eles não são restritos a uma categoria só, né? Então, foi ao mesmo tempo muito, muito, muito bom pesquisar isso, ao mesmo tempo muito frustrante, né? Porque eu consegui enxergar o que a gente era e o que a gente se propunha a ser como país e aquilo que a gente, em minutos, desceu, né? Foram dias para a gente descer o arcabouço, né?
Acho que é isso. Fernando, tem perguntas, eu não sei se eu devo ler ou se é você que vai ler. Nós vamos introduzir aqui daqui a pouco. Quem quiser fazer perguntas, inclusive do público que está assistindo, pode enviar as perguntas para que a Emiliana e a Isabel possam responder aqui para a gente, tá, gente? Então, fiquem à vontade de enviar perguntas. Já temos algumas aqui. Eu só queria passar a palavra para a Isabel, colocando uma outra. Não quero desviar do tema, mas pensar um pouquinho também. A geração que hoje está no torno de seus 70, 80 anos, né, teve uma experiência de juventude bastante... E muita gente aqui entre nós, gente engajada, militantes, que foram combatentes do regime autoritário, da ditadura militar, né? Eu queria só que a gente desse um parênteses aqui, até para pensar o seguinte: essa geração está voltando para a rua, né? Nós temos um grupo de militantes hoje na rua contra esse governo genocida, até por todo o estrago, né, em relação a todos os direitos humanos, e essa geração se torna presente, né? De um momento, pelo menos de uns 3 anos para cá, nós temos visto que há uma necessidade de voltar para a rua, né? Pessoas que estiveram já na militância, que poderiam estar sossegadinhos em casa ou fazendo o seu ócio tranquilo, mas não, há uma convocação da geração de 68, eu vou falar aqui do grupo da geração 68, que tem estado presente em todos os atos, em todas as manifestações, né? E que tem uma carta aberta, porque voltou para as ruas, inclusive se colocando, se mostrando presente, né? E tem até nós somos aqueles e aquelas que participaram das lutas contra a ditadura militar de 1964. Ajudamos a conquistar a democracia, as liberdades democráticas, a anistia, a Constituinte, as eleições diretas e muitos outros avanços. Estávamos sempre lá. Agora que tudo que obtivemos está sendo destruído por um governante que não protege a população contra a pandemia, que destrói o meio ambiente, que nega direitos e assina com um novo período de trevas para o país, a geração 68 diz: presente. Eu quero saber da Isabel, ela que tem uma longa trajetória. Isabel, nós estamos presentes? O seu som, Isabel, precisa ligar o microfone. Desculpe. Compartilhar, saída para a câmera. Está ligado. Tá, estamos ouvindo. Está ligado. Estão ouvindo? Pode falar. Sim, sim. Sim, Fernando. A geração 68 não saiu da rua, para nós que somos militantes. Nós retomamos agora nós retomamos com muita força agora. Nós estamos presentes realmente em todas as manifestações. Mal ou bem, mas nós estamos lá. Agora, a gente que viveu realmente esse período, eu vivi intensamente esse período. Eu fiz parte do movimento feminino pela anistia, que era liderado pela Terezinha Zerbini. Eu tinha minha irmã que foi exilada, meu cunhado, os dois sofreram torturas. Então, eu participei ativamente pelas liberdades democráticas. Então, agora eu estou lutando para que os nossos jovens, para que eles consigam ter um mínimo de tudo aquilo que nós construímos através de uma luta muito grande. Eles não podem perder tudo como estão perdendo. Eu sempre apelo ao jovem que ele tem que ir para a rua, ele tem que buscar seus direitos.
Não sei, eu não sei se eu estou respondendo, Fernando. Está, Mas a nossa vida foi essa. A minha vida foi fugir das perseguições. A minha vida foi de medo nessa época, de acordar com pesadelos, de ter casa invadida, retirada de documentos, queimando. Foi uma vida muito difícil, né? Sim. Mas a gente enfrentou isso com muita luta, enfrentamos com muita coragem. E eu acredito que, apesar da vaidade agora, a gente ainda tem essa coragem de enfrentar tudo isso e de tentar passar para frente aquilo que nós vivemos e que a gente não quer que se repita nesse país de maneira nenhuma. Sim. Eu não sei se respondi ou você quer mais detalhes. Não, respondeu muito bem, por sinal. Isabel, porque é isso. Além do exemplo também, acho que a gente tem uma... É como diz tem um ditado que diz, né, que a idade não mostra o quanto você está velho, né? Mas quantos anos de diversão você teve, né? Então, de diversão e de luta, não é verdade? Então, acho que o ato de envelhecer é uma coisa universal, com todas as suas diferenças, né? Como a gente já apontou aqui, que são as diferenças de classe, de gênero, de tudo. Mas tem algo que é uma experiência humana, né? Universal, né? E que a gente todos nós temos um conceito sobre isso, né? E existem frases maravilhosas, filosóficas sobre essa questão do envelhecimento, né? Eu citaria até a do Keith Richards, né? Dos Rolling Stones, que é o nosso veterano do rock, que ele diz assim que envelhecer é fascinante, é algo fascinante. Quanto mais velho você fica, mais velhos você quer ficar, né? Então é isso que nos move pela vida, né? Pela luta da vida. Mas envelhecer também, ela tem uma diferenciação de classe, de cada um envelhece. A diferenciação de classe talvez seja uma das mais difíceis da gente deslindar, porque são todas essas condições, né, que envolvem as diferentes condições do envelhecimento. E eu queria passar para a Emiliana, pensando um pouco, já trazendo aqui para a nossa conversa. Fernando, você me dá um pouquinho, um minutinho aqui. Fique muito à vontade, Emiliana, Isabel. Posso? Claro. Fala. Não, eu só queria, Emiliana, porque eu me lembro que a gente lutou muito pela nossa Constituição. Né? Então, acho que o artigo 230, acho que se não me engano, da nossa Constituição, ele diz que tem que garantir a proteção, a dignidade e o direito à vida de todo idoso. Uhum. Agora, eu pergunto, a desigualdade nesse país, principalmente com os indígenas, com os negros, com os pretos, o que a gente vai fazer? Eles morrem mais cedo, Emiliana, muito mais cedo. Você, que é uma estudiosa, conhece pesquisa. Você sabe disso. Então, é só voltando um pouquinho, Fernando, para poder colocar isso também. Obrigado. Então, vamos lá, Emiliana. Respondendo a isso, é interessante, Isabel, porque essa também é uma das novidades da convenção, é que a gente não tinha isso no nosso estatuto, né? Respondendo, inclusive, continuando a responder a pergunta do Fernando anterior. A velhice, né? Bom, a velhice não, o estado de, né, estar velho, até por conta do próprio envelhecimento, que é diferente de cada um, é alterado, é diferenciado também para cada indivíduo, né?
A convenção ela não é estanque em determinar quem é a pessoa idosa em termos cronológicos. Ele deixa aberto para que essa idade de 60 anos possa ser movimentada para baixo, né? Para cima, ele coloca a limitação, ele utiliza o mesmo parâmetro que a Organização Mundial da Saúde utiliza, ou seja, 60 anos para os países que estão em desenvolvimento ou subdesenvolvidos, como queiram, e 65 para os países desenvolvidos. Não há possibilidade de aumentar essa idade para você dizer, não, idoso é aquele a partir dos 70 anos, que é um movimento interno no nosso país muito grande, inclusive por estudiosos do envelhecimento, o que eu sou contra, né, by the way. Então, quem tem direito a envelhecer nesse país? Então, mas, por exemplo, olha só, até no livro eu falo um pouco sobre isso. A partir do momento em que a convenção enxerga o indivíduo como indivíduo, dentro das suas múltiplas vulnerabilidades, dentro da sua própria história, né, cultural, econômica e individual, ele também estabelece a possibilidade de pessoas com idade mais tenra serem considerados já idosos e, portanto, fazerem jus aí à proteção específica a essa categoria. Vamos pegar o caso da pessoa com deficiência. A pessoa com deficiência, a depender da deficiência que tem, o envelhecimento para ela é outro do que para uma pessoa que não tem a deficiência. E muitas vezes o estado da velhice para esse indivíduo é muito mais precoce do que para a pessoa que não tem uma deficiência. Pega outra situação que eu também abordo no meu estudo. A pessoa encarcerada, né? O indivíduo que é encarcerado, seja antes de adentrar o sistema prisional, porque provavelmente já deve ter tido uma vida, né? Um processo de envelhecimento diferente do que nós temos, que estamos aqui fora, mas dentro do cárcere, envelhece em segundos, não é? Quer dizer, a situação é tão precária que o impacto disso, né, no seu processo de viver é outro do que para quem está fora daqueles muros. Então, eu não posso pensar em políticas para uma pessoa idosa dentro do cárcere da mesma forma que eu penso para uma pessoa idosa fora do cárcere. Eu tenho que nivelar isso, inclusive mudando a categoria idoso, adequando a situação daquela pessoa. E onde que isso é importante? Bom, isso é importante, por exemplo, quando existem indultos, né, que fazem referência à população idosa. Então, se eu digo, não, apenas 60 anos para cima, mas tem pessoas de 50 a 45 anos que estão dentro do sistema prisional e que não são só fisicamente, aparentam fisicamente uma pessoa um pouco mais envelhecida, mas em tudo, né? Quer dizer, é isso que a convenção também apresenta de novidade. Os estados devem, não é que podem, devem adequar o próprio conceito de pessoa idosa a partir dessas diferenças, a partir dessas vivências e a partir dos diversos envelhecimentos. Não é algo fácil de fazer, mas já existe. A gente tem um projeto de lei que está já também andando aí já há mais de 5, 6 anos, mas que modifica o Estatuto do Idoso para determinar que pessoa com deficiência, a depender do laudo que for apresentado, pode já aos 50 anos ser considerado pessoa idosa para fins de proteção específica do Estatuto do Idoso, ou de quaisquer outras políticas públicas que envolvam a pessoa idosa. Então, isso já existe para nós, pelo menos em termos de discussão no Brasil, algo que a convenção, né, na verdade, nos autoriza também, sem a necessidade, eventualmente, de um projeto de lei para isso, né? Tá. Cortou a sua voz. Não ouviu, Isabel? Eu não sei o que aconteceu. Você está nos ouvindo agora, Isabel? Está ouvindo um pouco melhor? Sim. Bom, nós estamos aqui indo para a nossa parte final da nossa conversa aqui, mas antes de colocar uma questão final para vocês, eu queria fazer aqui a pergunta que nos foi enviada aqui pela Renata. Ela diz que, no Brasil, a idade para se aposentar foi aumentada, mas as empresas não contratam e também têm políticas internas para tirar a faixa etária dos seus quadros. Como resolver essa questão? Aí eu acrescentaria aí para vocês também talvez esse grande problema que a reforma previdenciária
abriu para as próximas gerações em particular, né? As gerações que vão se aposentar a partir de agora, e com todas essas questões do mercado, que a gente chama mercado de trabalho, né? Onde você tem cada vez mais um afastamento, né, do emprego das faixas etárias superiores, pela própria dinâmica, né, do mercado de trabalho. E eu já colocaria o nosso tema, que seria a questão final para vocês, que é pensar como que, a partir destas eleições que nós teremos aí pela frente, e no momento que a gente precisa discutir exatamente as políticas públicas que nós consideramos que são relevantes, né, que estejam colocadas na pauta de discussão na campanha eleitoral, dos programas de governo, dos programas de políticas públicas, como vocês enxergam esse tema, este assunto que a gente está discutindo hoje aqui, a importância dele, quais são os pontos que vocês consideram ser essenciais para que sejam traduzidos num programa de governo ou de políticas públicas do próximo governo. Tudo bem? Vamos começar com você, Isabel. Acho que a Emiliana pode responder, né, Emiliana? Está dentro. Tá bom. Olha, eu diria o seguinte, se a gente, né, e vamos torcer para que isso seja mesmo o que vai acontecer o ano que vem, que a gente retome aí a dignidade nesse país com um governo que pensa na sua população e no seu povo. Eu acho que na temática do idoso, a primeira coisa a se fazer é voltar a empoderar, né, ou a reconstruir os conselhos de idoso, né, tanto na esfera federal, quanto na estadual e na municipal, porque é aí, e a Isabel pode também falar um pouco mais disso, que a gente tem um canal de participação da sociedade civil e da própria categoria que está sendo representada, no caso o idoso, dentro de todas as políticas públicas e dentro de um processo também de fiscalização da atuação dos nossos gestores. Então, a gente sabe que isso não aconteceu só com a pessoa idosa. Todos os conselhos participativos foram praticamente esvaziados desde que o governo do PT saiu, né? Então, lógico, não sei também até que ponto, isso eu não acompanhei, não fez muito parte do que eu estudei, mas é claro que quanto mais a gente afasta a população, né, das discussões em torno daquilo que os diz respeito, é uma forma de você evitar conflito, é uma forma de você evitar que as pessoas tomem noção e conhecimento daquilo que elas têm direito, né? Então, alguém falou, acho que no começo isso, né? A gente precisa saber que nós temos direitos, a gente precisa saber que a gente tem canal de comunicação, que a gente tem acesso às formas de participação social, né? A gente não exerce a democracia só na urna, apesar da urna ser muito importante, a gente exerce lá onde é possível o diálogo. E eu não posso pensar em políticas de proteção ou políticas de atuação para a população idosa sem que haja a participação dessa população dentro das decisões que são tomadas. Então, isso seria a primeira coisa que eu pensaria, né? Quer dizer, fala, Lula, assim, vamos voltar com os conselhos, porque os conselhos são extremamente importantes, né? E em segundo, e aí não depende tanto dele, mas também mais do nosso Congresso, e daí já falo aqui que a gente tem que pensar muito bem também nisso, não adianta a gente eleger o Lula e eleger um Congresso ruim, que é o comum, que a gente, né, que acontece nesse país, é preciso ter um pouco de vontade política para aprovar definitivamente essa convenção, né? Eu só precisa lembrar o seguinte, que o texto da convenção ele não é discutível no Congresso, né? Aquele texto já está pronto, quem discutiu isso foi o executivo junto com os outros estados quando aprovaram. O texto é estanque, não é um projeto que vai ser discutido em termos de cláusulas, né? O que se discute é aprova ou não aprova e de que forma aprova, né? Então, a ideia é que esse texto entre também com força de emenda constitucional, que é um rito específico dentro da Câmara dos Deputados e do Senado, mas que se aprovado nesse rito, que é uma maioria qualificada, o texto entra em forma de Constituição e, portanto, tudo aquilo que está dito lá rege todo o nosso arcabouço de leis, inclusive o próprio Estatuto. Vamos dizer que existe alguma coisa lá na Convenção que contradiz o Estatuto. Vale o quê? Vale a Convenção. Então, por isso que é importante
a gente também tem um trabalho dentro do próprio, né, enfim, do governo junto com o legislativo para que isso saia da onde está, e ele está hoje, atualmente, ainda na Câmara dos Deputados, apesar de já ter sido aprovado nas comissões temáticas, na Comissão do Idoso, na Comissão de Constituição e Justiça, mas precisa avançar, precisa andar isso daí, entendeu? E o Brasil tem uma tradição, é uma tradição que não aconteceu isso só com o governo atual, mas também os governos anteriores, de demorar muito em aprovar um texto quando ele já foi discutido e ele já foi aprovado, já foi assinado pela presidência da República, né? Então, sempre dentro do nosso Congresso a coisa fica estanque, e é isso que acho que a gente precisava tentar acelerar. Então, duas coisas da minha parte, eu acho que são os conselhos e a aprovação da convenção. Sim. Posso falar? Fala, Tudo bem. Isabel. Tudo bem, eu concordo, Emiliana, concordo que nós temos que nós temos boas convenções, protocolos, nós temos leis boas, o problema realmente é o cumprimento disso tudo, né? Agora, eu faria aqui, conforme você falou também, Fernando, o que nós poderíamos fazer mais, eu faria aqui o seguinte, que não adianta só, agora nós vamos eleger o nosso presidente Lula. Ele não vai poder fazer milagre, ele não vai fazer nada sozinho. E se o outro ficar, a gente já sabe o que vai acontecer. Então, eu faria o seguinte, a gente que anda na periferia, que conhece bem o povo, eu pelo menos imagino que conheço, o povo desconhece o Estatuto do Idoso. Tem uma cartilha do idoso que é muito boa, não é divulgada e não é muito conhecida, é uma minoria que conhece. Nós temos aqui um Fundo Nacional do Idoso. Como é que funciona esse fundo? O que é esse fundo? A lei de incentivo, o que é essa lei de incentivo? Então, a minha proposta que eu deixo aqui é que os companheiros na universidade saiam do campus e vão para a periferia. Vão ajudar a formar e informar os idosos, formando grupos e mais grupos. Existiam e existem esses grupos, só que estão totalmente, depois da pandemia, precisamos nos aglutinar novamente. Então, que esses companheiros nos ajudem nisso, na formação e na informação. Lugares para poder funcionar nós temos. É só pesquisar. Associação de amigos, comitês partidários. Bom, não falta igrejas, não vai faltar lugar para esses companheiros saírem do campus e virem para a periferia, contribuir na formação e informação do idoso com relação aos seus direitos, aos tratados, às leis e a tudo isso que você colocou muito bem, Emiliana, mas que precisa sair daí. Isso tem que ir para fora, tem que vir para nós aqui, São João Clímaco, principalmente, aqui na periferia. Eu não sei se nós estamos com ainda tempo, Fernando. Então, Isabel, nós estamos chegando aqui no final da nossa conversa. Você já nos deixou uma tarefa a ser feita aí, uma convocação, né? Muito bem colocada. Eu vou pedir para vocês, então, que lembrando aqui que nós temos uma hora de programa, mas que a gente vai estender um pouquinho aqui para que vocês também possam fazer as considerações finais. Eu gostaria que a Isabel começasse, depois eu passo para a Emiliana, que eu gostaria também que a Emiliana apresentasse o livro um pouco melhor para a gente, o livro que ela lançou, da pesquisa que ela fez. Então, começar com você, Isabel, as suas considerações finais para o nosso público. Eu agradeço muitíssimo essa oportunidade. Adorei ouvir você, Emiliana. Muito bom. E tenho a dizer o seguinte,
que quem é que tem direito a envelhecer nesse Brasil? Envelhecer bem. É aquele que tem um bom convênio médico, remédios, moradia, cuidador ou cuidadora, cuidados a longo prazo quando se está doente, a visita médica que não existe, a moradia que com relação ao idoso, gente, é indigna. A questão da moradia, ela não existe para quem está na ativa, para o trabalhador comum. Então, vocês imaginem como é que está o nosso idoso morando com 12 pessoas dentro de uma casa. Então, a questão da moradia. Então, quem tem direito a envelhecer nesse Brasil? Envelhecer bem. Então, eu diria o seguinte, para a gente envelhecer bem, nós temos que ter políticas de Estado para uma sociedade inclusiva, uma sociedade que permita envelhecer bem, com dignidade. Boa noite para vocês. Muito obrigado. Obrigado, Isabel. Palavras que nos sensibilizam a todos, né? Então, agradeço muito a sua participação, mas a gente ainda vai agora ouvir a Emiliana, até porque boa parte do que a Emiliana falou aqui foi o tema da pesquisa dela, e o livro que foi lançado agora, esta última semana, se não me engano, né? E a Emiliana, eu até gostaria que você falasse um pouco do livro também, Emiliana, nas suas considerações finais, para que o público que tiver interesse em ler e poder conhecer melhor possa ter orientação sua aqui, tá bom? Tá, obrigada, Isabel. É sempre bom ouvir de quem está na militância, de quem faz parte, né, até do próprio grupo que nós estamos conversando aqui, e eu acho que tem muito fundamento isso, e isso é algo que quem estuda também percebe nessa atuação, né, da gente sempre estudar e estar na academia. A academia precisa ir para a vida, precisa estar na sociedade. Um dia a gente conversa mais, eu fiz alguns trabalhos nesse sentido, né, intergeracionais, inclusive, porque essa história do envelhecimento acabou, que é um dado novo também, mas é um dado social. A gente tem hoje idosos cuidando de idosos, né? Essa é a situação talvez mais dramática quando a gente não tem meios para ter uma vida digna, né? São famílias em que a gente tem aí 2, às vezes 3 gerações, e nesse momento aí nós encontramos idosos cuidando de idosos e sem condições para isso, né? Então, é preciso ter um olhar também voltado para a realidade, porque ficar só nos livros não resolve. Mas falando disso, o livro então, é um livro que conta um pouquinho dessa discussão toda que eu trouxe aqui da minha parte, pelo menos, faz uma análise da convenção, mas sempre trazendo isso para o nosso sistema atual, traz também, joga luz aí ao governo da Dilma, na época em que a gente negociou esse tratado, né, e trouxe várias contribuições para isso também. Não é um livro que é só jurídico, ele tem um aporte também gerontológico, então um pouco do envelhecimento, né, e traz dúvidas também, traz questionamentos. Não é um livro conclusivo, eu acho que tem seu componente social, tem seu componente de contribuição também para novas questões. E, bom, eu sou fã dele, eu gostei dele, no final das contas eu gostei. Eu tive uma certa resistência em publicar, porque eu achei que o trabalho se resumia ao momento em que eu defendi a dissertação, mas preciso também aqui dar o crédito um pouco para a minha orientadora, a Bibiana Graef, que é professora em Direitos Humanos na Faculdade de Gerontologia, né, na USP Leste, que foi quem ficou atrás de mim, insistindo para eu publicar e não deixar passar o tempo, porque, por enquanto, ele ainda é novidade, né? Porque a convenção ainda não foi para nós aprovada, então tem uma série de questões ali que precisam ser impulsionadas, tanto que quando eu fui
fazer a revisão da dissertação para se tornar um livro, eu tive que penar um pouquinho, porque eu abordo muitos projetos de lei em andamento, ou algumas questões que ainda estão sendo discutidas na ONU e que avançaram, né? A gente passou por uma pandemia, e eu acho que a pandemia talvez tenha sido um momento em que o idoso voltou, talvez, a ter um certo protagonismo, pelo menos um certo interesse, porque a gente pode dizer o que for, né, desse governo horroroso que a gente vive, mas uma coisa ele não conseguiu. A gente manteve os idosos como sendo prioritários, pelo menos para vacinação. E isso pode parecer pouco, mas é um ato de resistência, porque ele podia ter minado isso também, ele não conseguiu, né? Então a gente tem que entender que houve aí pelo menos um reconhecimento, né, de que o grupo de pessoas idosas precisam ter uma atenção especial, e houve uma atenção especial, porque isso, né, o tanto de política de extermínio que ele utilizou, o governo Bolsonaro, durante a pandemia, ainda assim não conseguiu tirar pelo menos esse ponto, né, que ele podia dizer, não, vou dar vacina para criança, vou dar vacina para quem eu quiser, ou não vou dar vacina para ninguém, que foi o que ele tentou, né? Mas pelo menos a gente conseguiu, apesar de tudo isso, manter a prioridade do idoso na vacinação, que pode parecer algo meio óbvio, mas não é, né? Então, acho que o livro traz um pouco de luz nesse sentido também, né? Que a gente precisa começar a olhar com um pouco mais de cuidado para essa categoria, porque todos nós, né? Só não vai envelhecer, só não vai se tornar velho quem morrer antes, né? Então é isso. Quanto mais velho você tá, mais velho você quer ficar. Que eu acho que essa fala do Fernando foi ótima. Só para falar, Emiliana, para o público, que aqui está correndo aqui na nossa tela o título do livro e a editora, né, editora Dialética, e parece que o site da editora você pode procurar por ali o seu livro, e quem quiser adquirir pode adquirir pelo próprio site, não é isso? Isso, pelo site da editora é bem fácil, é só jogar o nome do livro lá, ou o meu nome, aparece logo o link e a forma de você comprar. E eu também vi que ele se encontra em outras plataformas, tipo o Amazon, já está na Amazon, não sei se tem em outras, mas eu vi da Amazon. E tem ele na forma de e-book também, né? Quem não prefere essa forma virtual, também é possível adquirir assim. Mas é fácil, não é complicado, não. Tá bem. Tá bom? Tá bom. Olha, então eu quero agradecer demais, demais mesmo você, Isabel, e a Emiliana, porque foi uma conversa muito importante, e nos traz não só informações, mas uma reflexão para todos nós. Eu ao longo hoje eu estava pensando um pouquinho que algumas referências minhas em relação, que eram coisas que eu trago na minha memória, né, da relação com o envelhecimento. Tem um filme do Cacá Diegues que nunca saiu da minha cabeça, que foi o Chuvas de Verão. É um filme, acho que da década de 70. Era o Jofre Soares e a Miriam Pires. O personagem do Jofre Soares, ele se aposenta, ele era um funcionário público, ele se aposenta e coloca um pijama que ele fala assim, agora eu não vou tirar nunca mais esse pijama. E aí ele fica o dia todo, vai comprar as coisas, ele vira o uniforme dele. E foi a geração dos meus avós, tá? Eu via muita gente na rua aposentado com pijama, né? Pijaminha. E esse filme, quer dizer, o lado mais bonito de tudo, quer dizer, o poético e lírico dele, é o amor, né? O amor, o reencontro, uma vida pela frente, uma coisa que a gente não falou aqui, mas é isso: o direito ao amor, o direito à felicidade, o direito à liberdade, né? De ser vivo, continuar vivo e com dignidade, né? Então, acho que essa conversa de hoje aqui, ela sintetiza todas essas possibilidades abertas, né, para todas as pessoas, e agradeço por esse momento aqui com vocês, tá bom?
E, por fim, então, eu gostaria também de fazer uma homenagem aqui, final, ao nosso companheiro de luta, que esteve conosco ao longo de várias manifestações, companheiraço aqui do nosso CCDLL, o querido amigo Alexandre Teixeira, que é o Alexandre Lula Gigante, que era o nosso companheiro do Rio de Janeiro, que percorreu várias cidades, vários estados, com o boneco do Lula Gigante, não sei se vocês se lembram dele, um boneco que esteve presente em todas as manifestações pela liberdade de Lula, e infelizmente nós perdemos esse grande companheiro essa semana, e gostaria de render aqui as nossas homenagens em nome do CCDLL, todos os nossos coletivos. Nós vamos passar um videozinho daqui a pouquinho do Alexandre, em homenagem a esse grande companheiro, né, que nos deu tanta alegria, uma pessoa de muita vitalidade. E agradeço, então, mais uma vez, Emiliana e Isabel, e nos veremos em outra oportunidade para discutir novamente, poder ter uma conversa como essa aqui, tão gostosa. Tá bom, gente? Então, uma boa noite para todos. E vamos lá, vamos botar a homenagem ao Alexandre. Obrigado, Emiliana. Isabel, obrigado. Obrigada, Fernanda, obrigada. Ao pessoal do Rio de Janeiro, olha só, pessoal do Rio, uma galera que veio do Rio para trazer o Lula Gigante. O Lula Gigante está aqui, ó, vocês não estão vendo? Está aqui com a gente. Uma palavra aqui, Alexandre. Gente, que amanhã vai ter ato no Rio também. Vou até fechar aqui porque eu acho que o Fabiano resumiu muito bem. A militância é fundamental. Infelizmente, não está aqui fisicamente, está no carro aqui na São João, está ali no Hotel Ibis, o inflável, porque tem um motor e poderia prejudicar. Nós já levantamos num tempo assim e foi um custo tremendo que a gente teve que recuperar. Então, peço desculpas, mas foi um imprevisto, né? Amanhã a gente está fazendo um esforço. Por isso que nós viemos hoje aqui, mesmo tendo um ato amanhã lá no Rio, porque é o que o Fabiano disse, é a militância. E o Lula Gigante é militância. Tá? Então, estamos juntos. Deixa daqui, gente. A Praça da Recife. Você já viu o Lula Gigante? É um boneco inflável de 10 metros de altura, criado por um grupo de apoiadores e apoiadoras do ex-presidente. O Lulão já fez mais de 20 viagens e chegou a hora de percorrer todo o Brasil. O inflável é uma réplica do ex-presidente. Tem 10 metros e pesa 50 quilos. A iniciativa é de um grupo do Rio de Janeiro que criou o movimento Lula Livre Gigante. O Lulão já fez viagens a Curitiba, a Brasília, Niterói e percorre diversos locais da cidade do Rio, como Lapa, Central do Brasil, Ipanema e Nova Iguaçu. No início, nós tínhamos medo da reação popular. E é impressionante como o pessoal tem recebido o Lula Gigante, a ponto de já ter quase 10 mil autógrafos nas laterais do inflável. O Lulão está com a agenda disputada. No sábado, dia 5, ele participou do Festival Lula Livre em Vitória. Por isso, o empenho agora é arrecadar fundos para ter mais gigantes Brasil afora. Outra ideia é vender o Gigantinho, uma réplica inflável menor. Informativo do CCDLL. Alexandre da Costa Teixeira, líder do movimento Lula Gigante, petista combativo e incansável, faleceu na noite desta sexta-feira, 20 de maio, no Rio de Janeiro. É oportuna nesse momento em que lamentamos profundamente o seu falecimento, uma afirmação da filósofa Hannah Arendt. Uma perda pode ser reparada quando dela se pode contar uma história, o fazer dela uma história.
E podemos contar muitas histórias do Alexandre. Foi criador do Lula Gigante. A sua presença nas manifestações nas ruas do Rio e de outras cidades, desde 2018 com o Lula Gigante, se tornou um símbolo de força para todos que não desistiram de lutar pela liberdade do Lula. Uma pessoa que nos contagiava pela sua alegria e tenacidade como grande militante. Se adequa perfeitamente a ele um poema da grande poetisa Alice Ruiz. Tem os que passam, e tudo se passa com passos já passados. Tem os que partem, da pedra ao vidro deixam tudo partido. E tem, ainda bem, os que deixam a vaga impressão de ter ficado. O Alexandre não fica somente na nossa memória, nos inspira para termos sua tenacidade, seu espírito criativo, sua sede de justiça. Nós seguiremos sua luta por aqui. Alexandre Teixeira, presente.